Oi, professora Samia, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a Daniela e eu faço dupla com a Jennifer Gabriela. E hoje a gente resolveu sair um pouquinho da linha de conforto e fazer um origami das escolhas para falar um pouquinho de etapa limitante e mecanismos. Nele a gente tem alguns tópicos que vão dar um overview pra gente, mas a gente vai começar por etapa limitante e mecanismos, tá? Bem, o que é etapa limitante, né? A etapa limitante é a etapa que limita a velocidade dos demais. Ou seja, ela limita as outras etapas de ocorrerem porque ela é a etapa mais lenta. E as outras precisam esperar mais lenta ocorrer para poder ocorrerem, né? E é por isso que a etapa limitante vai determinar a velocidade da reação, certo? Bem, aqui a gente também tem mecanismos. E a gente vai explicar quais as etapas usamos para encontrarmos a etapa limitante, sendo elas a dissorção, reação na superfície e dissorção, tá? Para a dissorção, a gente tem que acontecer dissorção quando um átomo ou molécula é dissolvida sobre um sítio ativo. Aqui a gente tem um componente A que se forma dissolvido num sítio, certo? Aqui a gente tem uma explicaçãozinha em imagem e aqui a gente tem a reação. Aqui para a reação em superfície, ela ocorre quando o reagente que foi dissolvido na superfície do sítio é capaz de reagir e formar um produto. Aqui a gente tem um componente A sendo adsorvido no sítio ativo e formando um B adsorvido no sítio ativo, certo? E aqui para a dissorção, ela ocorre quando os produtos de reação adsorvidos na superfície são dissolvidos para a fase gasosa. E aqui a gente tem B adsorvido se formando dissolvido na fase gasosa, mais um sítio vazio, certo? Agora que a gente já falou das etapas, a gente vai falar como a gente escreve essas equações de velocidade, para a gente conseguir encontrar a etapa limitante, tá? Então, a gente vai começar aqui pela dissorção, mas a gente também tem a dissorção aqui e a reação na superfície. Aqui a gente tem a reação novamente, tá? Para ajudar a gente a escrever a equação. E aqui a gente já tem a velocidade de adsorção no componente A. Tá? Para adsorção a gente sempre tem que colocar isso. Depois, sempre, a gente tem que colocar esse casinho aqui, que vai ser a velocidade específica de adsorção no componente A, no caso aqui. Aí a gente vai começar a olhar a reação. A gente tem aqui um A solto gasoso mais um sítio vazio. Então, para o A, a gente vai colocar aqui a pressão parcial de A na fase gasosa, e para o sítio, a gente vai colocar aqui a concentração do sítio vazio. Não tem mais nada, então a gente coloca o menos e olha o outro lado. Aqui a gente tem um A dissolvido, então a gente vai colocar aqui que é a concentração do componente A dissolvido num sítio ativo. E aí, sempre a gente vai colocar aqui esse K aqui no final, é a concentração de equilíbrio de adsorção. Para a reação na superfície, a gente vai olhar também, de novo, a reação. E aqui a gente sempre vai ter a velocidade de reação igual à velocidade específica de reação, vezes, aí a gente olha aqui a reação, um A adsorvido no sítio. Então, a gente vai colocar aqui que é a concentração do componente A adsorvida no sítio. Não tem mais nada, então a gente coloca menos, e aí a gente olha o outro lado da reação, e aqui a gente tem um B adsorvido no sítio. Então, a gente vai colocar aqui a concentração do componente B adsorvida no sítio. E aí, sempre a gente vai dividir pela constante de equilíbrio de reação, tá? Aí, agora a gente vai aqui para a dissorção, que tá aqui do ladinho, né? Então, beleza. E aí, aqui a gente tem a reação de novo e já vai aqui para a equação. Aqui a gente tem a velocidade de dissorção, que sempre vai ser igual à velocidade específica de dissorção, tá? Aí a gente olha aqui a reação, tem um B adsorvido no sítio, então a gente coloca aqui a concentração do componente B adsorvida no sítio, não tem mais nada, então menos. Aí sempre a gente vai colocar esse KB aqui, esse casão, que vai ser a constante de equilíbrio de dissorção, vezes, aí a gente olha o outro lado da reação, que tem um B solto aqui em fase gasosa, então a gente vai colocar aqui a pressão parcial de B na fase gasosa, vezes esse sítio vazio, então a gente vai colocar aqui a concentração do sítio vazio. Fechou? Aí você me pergunta, tipo, você me falou tudo isso, mas você não me falou como é que eu defino a etapa limitante. Beleza. Aí aqui, primeiro, a gente vai assumir que uma dessas etapas que a gente falou é uma etapa limitante. Então, sei lá, a dissorção, a reação ou a dissorção vai ser a etapa limitante.
dando exemplo que a gente colocou a distorção como etapa limitante. A gente vai fixar ela, não vai mexer nela, e aí a gente vai para a segunda etapa, que é formular as velocidades em termos das pressões parciais. Ou seja, a gente vai pegar as outras equações de velocidades e vai colocá-las em termos de pressão parcial. E aí o que vai acontecer? A gente vai pegar as concentrações, vai colocá-las em evidências, e aí a gente vai achar essas variáveis e vai substituir lá na equação da etapa limitante, que é que a gente fixou aqui. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai chegar na equação de velocidade global, se não me engano, que é a equação da etapa limitante. Aí você fala, tipo, ai, você já me falou tudo isso, mas você não falou como é que eu sei que tá certo ou não, qual é a etapa limitante. Então, a gente chegou aqui nessa parte, que é a da etapa limitante, certo? Como é que eu sei se tá certo? Se a velocidade de pressão variar com a pressão da mesma forma que a velocidade experimental, isso confirma que a etapa limitante e os mecanismos assumidos estão corretos. Então, assim, se você fizer montar toda aquela equação ou tiver um resultado ou um gráfico e ele bater com o que foi dado experimentalmente, então quer dizer que tá certo. Se não bater, então você vai ter que voltar lá no início e definir outra etapa limitante. Tem que escolher outra equação, fixar ela e aí variar as outras que sobraram, beleza? É isso.